Olá, irmãos, boa noite. Graças a Deus estamos mais uma vez aqui começando esse trabalho nosso na quarta-feira. E eu quero convidar os amados irmãos que estão online para chegar e compartilhar conosco essa palavra de Deus. Graças a Deus hoje os irmãos estão aí chegando, o irmão Rafael Vidal, também a irmã Cirlane, irmã Flávia, boa noite, irmã Flávia, irmão Rafael, boa noite. E todos os irmãos que podem participar, compartilhe, convide outros. Irmão Carlinhos Ferrão, um grande abraço, meu querido. Vamos aproveitar aqui uns 5 minutos, irmão, para a gente convidar vocês, a irmã Carlinha, minha irmã amada, a irmã Cirlane, minha esposa e também a irmã Ariana Paula. Boa noite, irmã Ariana. Boa noite mesmo, Deus abençoe a senhora. Irmã Carla, abençoada. Irmã Carlinha é uma benção, viu? Irmão John Cavalcante, boa noite, irmão. Deus abençoe a sua vida mais e mais, meu querido. Vamos convidar mais irmãos, vamos dar um tempinho para as pessoas chegarem e a gente poder orar. A minha irmã Patrícia está assistindo também. Patrícia Helena, a irmã Patrícia, John Cavalcante, já falei nele. Já tem muitos irmãos aqui participando, vamos esperar mais alguém chegar, né? E que Deus abençoe a todos os irmãos. Hoje, quarta-feira, irmãos, nós começamos na última quarta falando sobre a palavra de Deus. E ainda eu não consegui terminar esse assunto, porque ele é um assunto muito vasto. Dava pra gente falar muito tempo, mas hoje eu vou falar um pouco mais sobre esse assunto. E nós vamos falar sobre como a gente conhecer a Bíblia, né? Eu sei que vocês conhecem a Bíblia. Sei que vocês são um povo que ama a palavra de Deus. Eu vejo os irmãos postando versículos, as pessoas postando a palavra e tudo, e isso é louvável. Irmão Everardo, Deus abençoe, irmão Everardo. Tá na Bahia, né, rapaz? Bora voltar, meu querido. Vamos aqui pro Ceará. Deixa eu passar essa pandemia aí, passar aqui esse pico que tá acontecendo aqui na nossa cidade. Logo, logo, tudo vai voltar ao normal. Amados irmãos, vamos começar orando. Vamos apresentar nossas orações ao nosso Deus nesta noite. Eu quero, antes de orar, convidar os amados irmãos a orar pela irmã Cláudia, que a irmã Slane está comentando ali, pelo seu tio Chico, que está internado, e eu quero também pedir oração pelo irmão Francisco, nosso amado irmão Francisco, esposo da irmã Silvia, o pai do irmão José, da irmã Leandra, e enfim, todos eles. Eu quero pedir oração porque o irmão Francisco também está passando por um momento um pouco difícil. Todos nós sabemos que ele faz um tratamento e agora está num momento que esse momento ele é muito difícil mesmo. Mas ele está passando, o irmão Francisco é um guerreiro e o irmão Francisco vai vencer essa, em nome de Jesus. Vamos orar também pelo irmão amado diácono, irmão Zé Carlos, verdade. Irmão Zé Carlos, para quem não sabe, ele, se Deus quiser, domingo vai dirigir o culto, né? O culto online. Olha aí que chique, né? Dirigir o culto online, rapaz. Quem diria, irmão Zé Carlos, pastor, dirigir culto online, né? Na live domingo que vem, se Deus quiser. Quem vai cantar domingo que vem é o irmão Jonathan. Vai fazer os louvores. Irmão, nós vamos ficar fazendo esse trabalho até que se resolva essa situação, né? E oração pela irmã Tati, pelo irmão João Paulo, família que estão enfermos. Vamos orar pelos nossos amados irmãos também. Vamos orar pelo nosso irmão Isaías Nunes, que está aí, orar pelo pastor Gregório, orar pelo toda a igreja, os irmãos lá. E também orar pelo irmão José Filho, está ali. Como eu disse, né? Vamos orar pelo irmão Francisco, pela irmã Silvia, pelo irmão José Filhos.
filho, pelos seus irmãos. Vamos acreditar que Deus está no comando de tudo. Ele é maravilhoso. Ele é o dono de toda a sabedoria. Ele é o dono de todo o ouro, de toda a prata. Ele é o dono da saúde. O nosso Deus, ele é o dono de tudo. Tudo está em suas mãos. E nós precisamos confiar nele, irmão. Essa que é a realidade, né? Boa noite, irmã Milene Ferreira. Irmã Milene lá da Igreja Mãe. E hoje ela sempre participa com a gente. Muito obrigado pela sua atenção, irmã. E Deus abençoe sua vida, viu? Mais e mais. Irmão, vamos orar. Vamos falar com Deus. Baixe suas cabeças. Vamos falar com o nosso Deus Todo-Poderoso. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai. Graças, Senhor, nós te damos por nós estarmos nesse momento, ó Deus, fazendo aqui esse momento de oração, esse momento de live, onde nós podemos nos conectar, ó Deus, através da rede social. Meu Pai amado, eu te peço, Senhor, que o Senhor venha, ó Deus, derramar sobre nossas vidas a tua graça, Senhor Deus, conforto, os teus cuidados, Senhor. Meu Deus, eu te peço, Senhor Deus, que os teus anjos acampe-se ao nosso redor, Deus, da nossa casa, da nossa família, ó Deus, dos nossos entes queridos. Meu Deus, eu te peço oração. Eu te apresento em oração, meu Deus, o tio da irmã Cláudia, Senhor, que está internado. Eu também, ó Deus, apresento em oração, ó Pai, o irmão Francisco, pai do irmão José, esposa da irmã Silvia, nosso amado querido irmão. Meu Deus, o Senhor sabe o que ele precisa, o Senhor sabe, ó Deus, como tratar dele, Senhor Deus. Como ele sempre diz, o Senhor está no comando e nós acreditamos que o Senhor está resolvendo tudo, Deus. É uma caminhada difícil, é como se estivesse subindo num monte alto, mas nós acreditamos que lá em cima tem a vitória, Pai. E as vitórias vêm das tuas mãos. Meu Deus, eu te peço, Senhor, também oração pela família do irmão João Paulo, pela irmã Tatiana, pelos seus filhos. Que o Senhor, meu Deus, venha dar cura das enfermidades, Senhor Deus. Eu te peço também, ó Deus, por todas as famílias que estão reunidas nesse momento, a minha irmã Carla, a irmã Mariana, o seu esposo, os seus filhos, o meu lar, a irmã Cirlane, os nossos filhos, a minha mãe, enfim, todos vocês que estão aí, o irmão John Cavalcante, e também a irmã Luiz Silva, a irmã Lúcia, a irmã Nessi, o irmão Luiz Alves, o irmão José Carlos Alves, e tanta gente, Senhor Deus, que mesmo que a gente não venha lembrar do nome agora, mas o Senhor sabe que o Senhor conhece todo mundo, Deus. O Senhor sabe que nós precisamos. O Senhor é o nosso auxílio. O Senhor é o nosso guarda de Israel. Meu Deus, muito obrigado por tudo, por esse momento. Eu te louvo em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, eu te peço tudo isso agora e com o perdão dos nossos pecados. Amém. Amém, irmãos. Amém. Irmãos, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus. Uma leitura devocional nessa noite, né? Vou convidar os irmãos, vocês pegarem as suas Bíblias aí, por favor. E vamos ler um salmo, né? Eu quero ler com vocês, irmãos, o Salmo 91. Eu li esse salmo lá na garagem, onde eu trabalho. Sábado passado eles me convidaram para ler e eu quero ler com vocês também nessa noite. Salmo 91. Vocês encontraram o Salmo 91? Vamos fazer essa leitura desses versos que são muito importantes. Diz assim, meus amados: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade
é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voe de dia, nem peste que ande na escuridão, nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assole a meu dia. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Amém. Somente com os teus olhos olharás e verás a recompensa dos ímpios, porque tu, ó Senhor, é o meu refúgio, o Altíssimo é a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com o teu pé em pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei, poluei num alto retiro, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrar-o-ei e glorificarei. Dar-lhe-ei abundância de dia e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Irmãos, esse Salmo 91, ele é muito especial, né? Todos nós sabemos que os salmos, eles são cânticos espirituais. E eu acredito que quando o salmista, ele estava escrevendo esse salmo, ele estava muito inspirado por Deus. Toda a palavra é inspirada por Deus, né? E ele estava falando sobre a segurança daquele que se refugia em Deus. Então, todos aqueles, irmãos, que buscam refúgio em Deus, eles estão seguros. A gente não tem como não falar, irmãos, do que nós estamos vivendo, do que nós estamos passando. Nós estamos passando por um tempo que a gente sabia que ia chegar, porque está na Bíblia. A Bíblia fala dessas enfermidades, né? Jesus, ele profetizou sobre isso, que coisas como desse tipo iria chegar e que vai chegar coisas muito mais difíceis ainda. A gente não sabia que ia ser agora, né? Mas a gente não tem como falar. Estamos vivendo esses dias, quarentena, todos nós estamos em casa. Quem está trabalhando está chegando em casa e ficando em casa como eu. Saio para o trabalho, chego, fico em casa fazendo uma coisa e outra, e me preparando para a noite, quando tem uma live, estudando a palavra de Deus também. Graças a Deus eu não parei. Isso é muito bom. Então, irmãos, vamos continuar seguindo a orientação dos nossos governantes, né? Porque é o que eles estão dizendo e falando, e a gente temos que ser obedientes, né? Então vamos manter esse isolamento, e agora está mais rígido, né? Eu estou trabalhando e eu estou vendo como está. Nas BRs onde eu passo, nas avenidas, está tendo bloqueio, né? Eu trabalho na BR-116, e todos os dias quando eu estou indo para Horizonte, lá de Pacajus, né? Eles estão com blitz ali tanto vindo de Fortaleza, indo para o interior, como também vindo do interior para Fortaleza. Eles estão mesmo fechando, venha resolver esse problema, né? E esse pico venha cair, aquela escala que eles medem lá, ela venha descer, né? Estamos sentindo muito, perdendo muitos familiares, todo mundo, né? Eu perdi uma tia minha no domingo, ela fez 104 anos no domingo, e no mesmo domingo ela faleceu. Também eu
lá no seminário onde eu estudo, a gente fica ouvindo os comentários, os colegas participando também, que perderam seus parentes. Pessoas estão perdendo as vidas. E infelizmente, irmãos, nós só temos que orar e pedir proteção. Então é isso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Não adianta a gente colocar máscara, colocar luva nas mãos, passar álcool em gel, passar álcool líquido em tudo que tem dentro de casa, nos talheres, na mesa, no sapato, na roupa, em tudo. Não adianta fazer tudo isso se a proteção de Deus não estiver na nossa vida. Mais uma vez eu digo, eu não estou dizendo que não precisa fazer isso. A gente tem que seguir essa orientação. Mas, irmão, acima de tudo isso está Deus. Acima de tudo isso. Se Deus não vigiar a casa, a cidade, em vão vigia a sentinela. O nosso Deus, Ele é a nossa proteção, irmãos. Porque a gente vê que tem pessoas que estão escondidas dentro de casa, sem sair, e ficam enfermas. Porque essa doença é um inimigo invisível. E chega de repente, quando a gente menos espera, está chegando, né? Então, meus amados irmãos, eu queria chamar vocês logo para a gente poder abrir a palavra de Deus, né? Quando for no final da live, se for possível, a gente canta aqui um hino do cantor cristão, tá bom? Aí eu tô sem o irmão Luiz aqui do lado, o irmão Rafael, eles cantam muito melhor que eu, o irmão Jonathan, né? E a gente vai abrir a palavra de Deus logo, tá certo? Então hoje, irmãos, nós vamos estudar como conhecer a Bíblia, certo? Como conhecer a Bíblia. Irmãos, a Bíblia, ela é um livro tão especial, tão maravilhoso, que nós precisamos nos debruçar sobre ela cada vez mais, certo? Então hoje, eu quero convidar os irmãos a abrir as suas Bíblias lá no 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, por favor. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Eu vou abrir a minha aqui. Vocês abrem a de vocês aí, tá certo? E vamos estudar o que tem na palavra de Deus. Boa noite, irmão Decárdio. Boa noite, meu querido. Amém. Deus abençoe, irmão. Obrigado também pela sua atenção, pelo seu carinho. Boa noite, irmã Luciana. Boa noite para todos vocês que estão aí. Vamos lá. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Diz assim, amados irmãos. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 15. Procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Quem estava falando isso era o apóstolo Paulo. Paulo, ele estava na prisão e ele estava escrevendo cartas a Timóteo. Ele escreveu 2 cartas a Timóteo. A primeira carta, ele escreveu a segunda carta. Timóteo, ele era um jovem pastor. E Timóteo, ele
ele tinha Paulo como o seu pai na fé, aquele pai espiritual que lhe ensinava a palavra de Deus. Então Paulo, ele escrevendo, né, sobre a conduta que Timóteo deveria ter com aqueles que se afastam da doutrina, certo? E da pureza cristã, ele estava orientando Timóteo como fazer, né? E uma das orientações dele, um dos seus conselhos que Paulo estava dando a Timóteo era exatamente esse. Segundo Timóteo 2,15, como muito bem a irmã Cirlane já postou aí. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Aprovado. Como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Olha, irmãos, a pessoa procurar, né? Uma pessoa procura algo que ele quer para ele, né? Como ouro. Imagina uma pessoa que está lá buscando um ouro, procurando algo que está perdido. Então procurar é uma atitude de uma pessoa que quer aquilo para ele, né? Muitas pessoas procuram encontrar uma noiva para o casamento, outros procuram ter uma vida melhor, outros procuram um emprego novo, outros procuram fazer um curso na faculdade, outros procuram muitas coisas. Então, o que Paulo está aconselhando Timóteo a fazer é que ele procure se apresentar a Deus aprovado, né? Aprovado. O que seria isso? É que ele buscasse na palavra de Deus, né, conhecer a Bíblia, porque é isso que nós vamos falar hoje. Conhecer. Como é que nós vamos passar por um teste, irmãos? Digamos que vocês vão fazer um concurso, vão se preparar para o concurso, para uma prova. Então você tem que se preparar para isso, né? Então você tem que procurar ter tempo, procurar ter um espaço no dia, procurar se dedicar no que você está estudando, certo? Para que você seja aprovado. Então, era isso que Paulo estava dizendo a Timóteo, que ele procurasse se apresentar a Deus, né, aprovado, que ele não fosse reprovado. Então, meus queridos, como obreiro que não tem que se envergonhar, né? Isso, irmãos, é o trabalho do Timóteo. Era ele que tem que buscar. Olha, a Bíblia, a palavra de Deus, essa que está aqui das minhas mãos, está nas mãos de vocês aí, ela é um livro maravilhoso, todos nós sabemos disso. Quando ela está aberta, assim, né, como está aqui comigo, como está com vocês aí, Deus, ele está falando comigo e está falando com você. Mas uma Bíblia fechada, irmãos, ela não fala nada, né? Então é necessário que nós temos que procurar usar a palavra de Deus e conhecê-la, para que nós não sejamos envergonhados. Já imaginou? Eu acho que isso não acontece, mas já imaginou um crente que tem 10 anos, 15 anos, 20 anos, e uma pessoa no trabalho dele chama ele para dar uma palavra, né? Ô fulano, vem aqui, rapaz, nós estamos aqui no final do ano, nós estamos aqui nessas datas comemorativas, Natal, Ano Novo, ou então uma pessoa fez aniversário. Eu queria que você juntasse aqui todo mundo e trazer uma palavra para a gente, dentro da palavra de Deus. É possível fazer isso, né? Um convite desse? Já imaginou o crente dizer, rapaz, eu não posso. Eu não posso porque eu não conheço nada da palavra de Deus. O meu pastor, ele diz isso, os irmãos falam isso, mas eu não sou muito dedicado às coisas de Deus. Eu vou lá na igreja de vez em quando e eu não pego a palavra de Deus. Eu não sei, eu não posso. Irmãos, isso é uma vergonha.
uma pessoa não ter uma palavra, seja homem, seja mulher, né? Eu acredito que tanto eu já passei por isso, no meu trabalho, louvado seja Deus por isso, e vocês também em algum lugar já passaram por isso, alguém sabe que você é um crente, e ele lhe convida para você trazer uma palavra de amor, um vizinho, um amigo, meu irmão, olha, tem uma pessoa doente aqui na minha casa, uma pessoa vai fazer isso, traga aqui uma palavra de fé para gente. Dê uma palavra que a pessoa, quando é um crente que conhece a palavra de Deus, que é dedicado na palavra, o Espírito Santo de Deus vai usar ele, vai fazer ele lembrar naquela hora, sabe? Porque ele estuda, porque ele lê, porque ele ama a palavra de Deus. Mas uma pessoa que não conhece, ele é vazio, ele não tem nada para ninguém. Então, o conselho é que todos nós, irmãos, todos, possamos buscar mesmo na palavra de Deus conhecimento na palavra, certo? Então, era isso que Paulo estava dizendo, que ele buscasse conhecimento para que ele não viesse envergonhar, que manejasse bem a palavra da verdade. Então, ele manejasse bem. Então, esse é o conselho que fica na palavra de Deus. Então, é óbvio, penso eu, que para todo cristão, que a Bíblia é a palavra de Deus. Todos nós sabemos, isso aí é certo, né? Ninguém vai discutir isso. A Bíblia é a palavra de Deus. Deus escreveu a sua palavra para nós. Esta palavra, ela é a única regra que temos para a vida. A gente pode ter vários livros. Eu tenho aqui em casa alguns livros, né? Mas esses livros, eles me ajudam. Eu vejo a experiência de um pastor mais experiente, mais antigo, que ele passou, que ele viveu, o testemunho dele, o conhecimento dele. Mas a palavra de Deus, ela é a única regra de vida que nós temos. Nosso único padrão de comportamento, nossa única autoridade é a palavra de Deus. Você pode aprender muitas outras coisas na vida que lhe serão de grande utilidade. Todos nós, irmão, podemos aprender muitas outras coisas, né? Que vai ser de muita utilidade. Com certeza. Mas nenhuma delas possui a autoridade da palavra de Deus. Nenhuma delas. Nenhuma. A palavra de Deus é única. Quando a Bíblia fala, nós temos ali, irmãos, a voz de Deus falando conosco. Quando a gente abre a Bíblia e ficamos ouvindo ali que está falando comigo, com você, é a voz de Deus. Sendo autoridade, a Bíblia se torna para nós um padrão para a vida, né? Então, essa palavra de Deus, ela é maravilhosa. Então, alguns cristãos lêem todo tipo de literatura, mas não lê a Bíblia, né? Isso são alguns cristãos no mundo todo. Lê tudo, de tudo. Ele sabe de tudo, ele conhece tudo. Tem aqueles programas da tarde que é da fofoca, da novela, e a pessoa pergunta, fulano, como é que foi, quem vai morrer, quem matou, quem foi atropelado, quem foi isso, que sabe tudo. Sabe tudo. Lê revista, lê literatura, mas quando se fala da Bíblia, às vezes ele não tem tanto manejo com ela, né? Então, estudar a Bíblia, irmãos, estudar a palavra de Deus, é o que é primordial, né? Isso é muito importante. É através dela que Deus fala. Ele dá bons conselhos, ele nos corrige, ele chama a nossa atenção na palavra, ele nos dá força. A palavra de Deus é maravilhosa. Eu acho muito maravilhoso quando eu vejo a Bíblia de um crente toda marcadinha, sabe? Eu fico vendo as irmãs postando e marcando ali o texto que marcou, o texto que o pastor pregou, o texto que o irmão pregou. Isso eu vejo muita importância. Quando eu encontro uma
Bíblia de um crente. E essa Bíblia não tem nenhuma marcação, sabe? Ela está bem novinha e ele não comprou ela agora, já faz algum tempo. Eu fico muito preocupado com isso. Fico muito preocupado porque eu sei que essa pessoa, ele não está lendo a palavra de Deus. Você já acreditou, irmãos, que um crente pode esquecer a sua Bíblia na igreja, no banco da igreja, durante um mês? Né? Talvez a pessoa tenha outras Bíblias em casa e aquela dali ele está deixando lá, não sei. Não quero fazer julgamento com isso, mas assim, o que eu venho dizer para os irmãos é que a palavra de Deus, né, ela traz para a gente alegria, força, ela traz para a gente vigor. Então, como aprender e aplicar a Escritura na vida? Isso é algo que todo cristão, tanto eu como vocês, precisa aprender. Então, irmãos, a palavra de Deus, ela mostrará 5 maneiras de tornar a palavra de Deus mais próxima de você. Ouvir, ler, estudar, e memorizar e meditar. Tudo isso é importante, né? Então, ouça a Bíblia. É assim, a fé vem pela pregação e a pregação vem pela palavra de Deus. Isso está escrito lá em Romanos 10:17. Né? Quando foi que aconteceu isso? Um dia, tanto eu como vocês, a gente não tinha nenhum apego à palavra de Deus. A Bíblia para nós ela não tinha nenhum valor. Não tinha, a gente tinha até vergonha de andar com a Bíblia, né? Tinha medo de pegar a palavra de Deus. Mas teve um dia que nós ouvimos a palavra de Deus pela pregação que alguém pregou, e essa pregação, a palavra de Cristo, ela entrou na minha vida, né? Então é importante ouvir a palavra de Deus. Vamos ler esse texto, irmãos. Convido vocês a ler Romanos capítulo 10, verso 17. Abra sua Bíblia, por favor. Hoje é quarta-feira, nós estamos estudando a palavra de Deus, né? Romanos 10, versículo 17. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. De sorte que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. A primeira vez que nós tivemos contato com a palavra de Deus foi ouvindo. A maioria, né? Alguns tiveram contato, tiveram uma Bíblia, eles tiveram a curiosidade de ler. Eu conheço um irmão que ele estava lendo um trecho da palavra de Deus, e, se não me engano foi Salmos, eu não me lembro onde, ou se foi Isaías, um texto assim, e ele leu a palavra de Deus, e aquela palavra foi penetrando no seu coração, na sua vida, e Deus foi falando com ele. Mas na maioria dos casos, a palavra de Deus, ela chega através dos nossos ouvidos. Nós vamos ouvindo a palavra de Deus. Conheço um irmão que a família dele toda era crente e ele não era. E os cultos que aconteciam na rua, né, os cultos evangelísticos, aquele irmão, ele ficava dentro de casa. Ele ainda não era irmão em Cristo. E ele ficava dentro de casa, deitado na rede dele, se balançando e ouvindo a palavra. Ouvindo, né? E quando foi um dia, ele saiu de dentro de casa, recebeu o convite para ir até a igreja e ele foi. Né? E ali, ele confessou Jesus como Salvador. E ele um dia deu testemunho falando que a palavra de Deus já vinha fazendo efeito na vida dele através da audição dentro da sua casa, né? Mas ele não lia a Bíblia, mas foi o ouvir. Por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, versículo 17, ele disse o seguinte, vou repetir: de sorte que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. A fé em Cristo vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra de Deus. Aí imaginou você, dona de casa, você, trabalhador, irmão em Cristo,
fala para uma pessoa de Cristo, né? Então, esse irmãos, é o que eu venho chamar aqui a atenção para a gente, porque nós estamos inseridos num mundo que nós temos muitas coisas que querem nos tirar da palavra de Deus, né? Então, a gente trabalha, a gente estuda e tem inúmeros assuntos que a gente pode compartilhar um com o outro, né? Falar da internet, falar do carro novo que saiu, que foi lançado, falar de um bem, falar de uma loja que está com uma promoção, falar de um shopping que está tendo isso, falar de uma medicação nova que aconteceu, que chegou, falar disso, daquilo. Isso aí é normal. Mas eu venho chamar a atenção nossa, a dos irmãos, quem está me ouvindo aí no Facebook, no Brasil e no mundo. E nós, como crentes, irmão, temos que falar essa palavra de Deus para a pessoa. Sabe? Buscar um momento, uma oportunidade que a gente vai falar um pouco da palavra de Deus. Meu irmão, olha, meu amigo, você conhece isso? Olha, irmãos, eu vou falar uma coisa aqui para a glória de Deus. Eu trabalho numa empresa que nós temos a oportunidade de almoçar todo mundo junto. Sabe? E naquele almoço ali, eu estou almoçando, conversando com os colegas de trabalho, e a maioria deles não são crentes. E quando surge uma oportunidade de falar da palavra de Deus, eu falo da palavra de Deus para eles. Eu falo de um salmo, eu falo de um exemplo que um pastor fez, que um homem de Deus realizou, né? A gente aproveita esse momento que está acontecendo e eu digo, olha, Jesus ele disse que tudo isso ia acontecer. E isso é muito importante. Eu fiquei muito feliz porque Deus realizou, para a glória de Deus, um desejo que eu tinha, sabe, irmãos? Porque no meu trabalho, lá tem a última contagem que eu escutei, tinha 3.000 e poucos funcionários. E eu sempre tinha aquele desejo de um dia trazer uma palavra para muita gente, sabe? E quando foi um dia, eu cheguei da viagem que eu tinha feito, estava chegando, e eu não sabia de nada. E quando eu cheguei lá no refeitório, muita gente almoçando, e me chamaram e disseram assim, olha pastor, eu queria que você desse uma palavra para nós aqui hoje. Porque hoje é o dia dos motoristas e nós estamos fazendo aqui uma homenagem para vocês. Eu queria que você trouxesse uma palavra para a gente. Irmãos, para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Eu estava lá no final da linha onde eu ficava, lendo e estudando um texto. Uma passagem na Bíblia. E quando aquela pessoa me chamou, o Espírito Santo disse, fale aquilo que você estudou há pouco tempo. E eu usei aquele texto naquela hora para aquela multidão de gente, sabe? Irmãos, e Deus foi tão maravilhoso que quando terminou aquele momento de palavra, pessoas que não tinham nenhuma aproximação com a palavra de Deus, chegaram para mim e disseram assim, rapaz, essa palavra que você falou hoje, a palavra de Deus foi uma grande bênção. E eu disse para ele, para a glória de Deus, meu irmão. Olha, foi muito bom a palavra que você falou. Então, isso para mim foi uma alegria muito grande, irmãos. Foi um presente que eu ganhei de Deus, poder trazer a palavra de Deus, falar do amor do nosso Deus, do seu poder, da sua salvação, para uma multidão de gente dentro de uma empresa. E eu louvo a Deus porque eu estava me preparando. Eu estava lá antes estudando a palavra de Deus. Então, imagina se eu chego naquele momento ali, a pessoa me chama e eu não tenho o que dizer. E agora? Eu não estava com a Bíblia na mão. Eu não tinha a Bíblia na mão. Mas o Senhor, Ele fez com que o Espírito Santo me ajudar. E foi uma grande bênção. Então, por isso, meu querido, que eu quero chamar a sua atenção. Eu sei que vocês são bênção, vocês gostam da palavra de Deus. Ouçam a Bíblia. Agora, leia a Bíblia.
Leia a Bíblia. É a segunda coisa. Lá em Apocalipse, capítulo 1, verso 3. Por favor, Apocalipse, capítulo 1, versículo 3. Por gentileza, abre lá, Apocalipse 1, 3. Como é que diz lá, irmãos? Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra desta profecia e guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Olha aí, nós falamos dos que ouvem a palavra, agora nós estamos falando dos que lê a palavra. E a Bíblia diz assim: bem-aventurado aquele que lê. Marca aí na sua Bíblia. Bem-aventurado aquele que lê a palavra. O que é bem-aventurado? Mais que feliz é aquele que lê a palavra. E os que ouvem as palavras desta profecia. Lê a palavra e os que ouvem a palavra. E guarda as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Guarda. O que é isso? Ter no seu coração a palavra guardada, porque o tempo está próximo. Quando João escreveu isso, na ilha de Patmos, ele já passou muito tempo. Então, se ele disse que o tempo estava próximo, hoje nós estamos nos últimos segundos. Então, é bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem a palavra. Deixa eu abrir aqui um parênteses aqui. Eu achei muito importante a ideia que a esposa do nosso atual presidente ela teve de implantar, né, esse sistema. Se alguém está falando, eu não sei se isso já está sendo ensinado na escola, se faz parte da grade curricular, eu não sei. Mas eu achei muito importante aquela pessoa que fica do lado de alguém que está falando, que está fazendo lá as mímicas, né? Que está fazendo lá a mímica. E o surdo, ele pode entender o que está sendo falado, né? Porque, irmãos, esse povo, eles não tinham oportunidade de ouvir, de saber o que alguém estava falando. Eu sou de um tempo, e eu lembro muito bem disso, que tinha uma pessoa na nossa igreja, lá no Janguru Sul, que ele era surdo e mudo. Ele não falava, ele não escutava. E naquele tempo, a gente tinha umas irmãs na igreja, que elas ficavam, o pastor estava lá pregando a palavra de Deus, né? E tinha as irmãs que estavam ali fazendo as mímicas. Eu não sei como é o nome do que isso faz, me desculpa, se alguém conhece aí, pode até escrever aí e mandar, né? Por gentileza, para a gente compartilhar com os irmãos aqui. Mas eu acho muito importante. Já pensou, algum irmão, alguma irmã se dedica a isso e aprender isso? Isso é um dom que você pode usar na igreja, sabe? Porque pode chegar uma pessoa da nossa igreja, Libras, tá aí a irmã Patrícia, obrigado, irmã Patrícia, Libras. Uma pessoa aprende Libras, né? E enquanto o pastor está pregando, a pessoa está cantando, a pessoa está lá usando essa técnica, essa ciência, para que alguém possa entender. Isso é muito importante, irmãos. Isso é um dom usado na palavra de Deus. Então, louvado seja Deus por essa senhora que teve essa ideia de que as pessoas pudessem entender, porque eles não sabiam, ficava como uma pessoa no ar sem entender o que está sendo falado, do que está sendo dito. Então, eles também precisam ouvir a palavra de Deus. Precisam entender, né? As palavras que está sendo pregada. É um dom muito lindo, como a irmã está comentando aí. Eles ouviam a palavra de Deus. Ah, irmão, era tão maravilhoso. Aquele irmão, eu acho que a irmã Silane lembra, o irmão Luiz, a irmã Lúcia, o irmão de ontem, eu acho que ele é muito novo, não vai lembrar. Mas aquele irmão, ele ficava sentado na cadeira e ele ficava lá, né, ouvindo a palavra, ou melhor, ele não ouvia, ele ficava lá, e quando a irmã estava lá fazendo a mímica, ele ficava se
deliciando, inclusive a irmã Fátima Moreira, eu acho que ela era uma dessas que fazia, e a outra era uma irmã lá da Messejana, que eu não lembro o nome dela, mas isso é um dom maravilhoso, sabe? Que a pessoa pode fazer. Então, agora, estude a Bíblia. A terceira coisa, nós falamos que ouça a Bíblia, nós falamos ler a Bíblia, e agora vamos falar de estudar a Bíblia. É a terceira coisa que deve estar na vida de todo cristão, né? Vamos abrir a Bíblia, irmãos, por gentileza, lá no Atos capítulo 17, versículo 11. Atos 17, verso 11. Abra sua Bíblia, por gentileza, aí. Eu também estou abrindo a minha aqui. Atos 17, 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia mais as Escrituras, e estas coisas eram assim. Olha que versículo maravilhoso. Eu vou reler para os irmãos. Atos capítulo 17, verso 11. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras, se estas coisas eram assim. Sabe, irmãos, como é importante a gente examinar nas Escrituras para ver se o que está sendo pregado, o que está sendo falado, é a verdade da palavra de Deus. Então, por isso que é importante estudar a Bíblia, né? Estudar. Nós falamos de ouvir a Bíblia, ler a Bíblia e estudar a Bíblia. Nós não estamos mais, mano, naquela vida, né? Que só quem podia ler a Bíblia era o padre, não era? E muitas vezes a pessoa não podia ler a Bíblia. Nós temos liberdade de estudar a palavra de Deus e de ensinar alguém também. Isso é maravilhoso. Então, agora nós vamos ver o outro ponto, que é memorizar a Bíblia. Eu acredito que alguns irmãos, a maioria dos irmãos, tem versículos memorizados, né? O primeiro versículo que eu memorizei foi João 3,16. Quando eu estava na escola bíblica e eu memorizei 12 versículos para ganhar uma Bíblia. Foi uma luta, mas eu memorizei. Ficava até 1 hora da manhã, até 1h30 da manhã, lendo e relendo, porque naquele domingo que vinha, a irmã Doris, ela ia perguntar, e quem soubesse os 12 versículos decorado, iria ganhar uma Bíblia. Eu me esforçava bastante. Ganhei Bíblia, ganhei cantor cristão, ganhei cantor cristão, ganhei camisa. Foi uma benção. A irmã Fábia também está ali, Fábia Cordeiro, boa noite, minha irmã. A irmã Fábia lembra disso. E a gente ganhava isso. Irmãos, era que coisa maravilhosa. Quando eu ganhei aquela Bíblia que tinha decorado 12 versículos, foi maravilha, sabe? Foi um prêmio para mim, saber que a gente decorou e ganhou. E eu não concordo muito a gente dar as coisas para alguém se a pessoa não se esforça, né? O americano, ele tem muito disso, viu? O americano, ele dá, mas quando a pessoa se esforça. O americano, ele tem aquele negócio da mesada do filho, né? Que ele dá, mas o filho tem que fazer alguma coisa. No caso do americano, ele diz, olha, o jardim é seu. Se você cuidar do jardim e fizer tudo o que tem que ser feito, né?
Com essa missão, com esse trabalho, você ganha. Se você não fizer, você perde. Quando o pai e a mãe dão tudo para o filho de graça, de mão beijada, esse filho não vai valorizar as coisas. Não vai. Então é importante que se tenha isso, irmãos. Então é muito bom. Então, assim, voltando aqui, memorizar a Bíblia. Né? Já imaginou um filho nosso memorizar um texto da Bíblia? Um versículo? É impossível? É não, irmãos, é não. A gente vê na internet aí crianças, né? Falando a palavra de Deus, memorizando. Irmãos, olha, um versículo memorizado desse, que a gente memoriza, nunca mais sai do coração da criança. Nunca mais. Como eu aprendi tantos outros, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu aprendi isso quando? Criança. Né? Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aprendi quando? Quando criança. Tudo isso, né? Então é maravilhoso a gente aprender, memorizar a palavra de Deus. Vamos ver Salmo 119. Abra sua Bíblia aí, Salmo 119, do versículo 9 até o 11, que fala sobre isso. Salmo 119, do versículo 9 até o 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando o conforme a tua palavra. De todo o meu coração te busquei. Não me deixes desviar dos teus caminhos. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Escondi, irmão, não é guardá-la não, é ter a palavra no coração para eu não pecar contra ti. Porque quando você memoriza a palavra, pode ter certeza que naquele dia da necessidade, a palavra vai vir, o Espírito Santo de Deus vai te ajudar de uma forma tão maravilhosa, meu querido, que você vai lembrar dessa palavra e ele vai te ajudar a você evangelizar uma pessoa, falar do amor de Deus, sabe? É maravilhoso, é louvável quando nós buscamos na palavra de Deus, irmãos, aprender a palavra de Deus, né? É muito bom. Então, se você está fazendo isso, Deus continue abençoando sua vida. Eu sei que nós temos irmãos maravilhosos que ensinam seus filhos a palavra de Deus. Isso é um exemplo maravilhoso, né? Isso é maravilhoso. Olha, eu tenho um amigo meu que no seminário nós estamos estudando agora uma disciplina chamada como é, meu Deus, a disciplina, até o nome da disciplina eu estou esquecendo. É o grego, né? Grego 1, que é a primeira parte do grego. A alfabetização do grego, as letras, alfa, beta, ômega, zeta, teta, yoga, enfim, um monte de letra aí, delta, né? Enfim. Rapaz, e eu fiquei maravilhado, irmãos, maravilhado. Sabe o que é maravilhado? Com aquela criança, eu vou postar para vocês depois no grupo. Aquela criança, ela falando todo o alfabeto grego, cantando o alfabeto grego. Uma criancinha pequenininha, cantando. Que coisa linda, porque, irmãos, nós temos que aproveitar essa idade onde a criança está com a mente limpa, sem preocupação de pagar boleto bancário, sem preocupação de enfrentar o banco amanhã na fila do banco, sem preocupação disso, daquilo. Ele está como se fosse um caderno limpo, não tem, tá tudo branquinho lá, esperando ser escrito, sabe? E essa é a hora de escrever no coração dessa criança a palavra de Deus, e no seu também, né? A gente não tem tempo perdido, não existe tempo perdido, viu? Então é maravilhoso. Então vamos lá.
Olha o que diz aí. De todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar de teus caminhos. Eu escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Vamos para frente, irmão. Falei aqui da ouvir a Bíblia, ler a Bíblia, estudar a Bíblia, memorizar a Bíblia. Agora vamos falar de um ponto muito importante, né? Que é medite na Bíblia. Meditar na palavra de Deus. Vamos ver Salmo 1, Salmo 1, versículo 2 e o 3. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Então, a gente só tem a ganhar. Você, meu querido, que está ouvindo essa live, ela é aberta ao público, né? A palavra de Deus está dizendo que bem-aventurado, mais que feliz, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. O que é que os ímpios estão ensinando? Piadas, medotas, né? Não perder nenhuma parte da novela. A novela é um negócio chato, viu, irmãos? É um negócio muito chato. Me perdoe quem gosta de novela, mas é um negócio chato. Porque deixa a pessoa amarrada para outro dia. Na hora que vai acontecer o negócio que você está esperando, termina a novela, já fica para outro dia já, para a pessoa não se livrar. É uma prisão, né? Mas é conselho do ímpio, né? Eles ficam aconselhando, incentivando, eles ficam ali alimentando isso. Isso é coisa do ímpio. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Mas antes tem o seu prazer na lei do Senhor. O prazer dele está na lei do Senhor. E na sua lei medita dia e noite, né? Ele pensa na lei de Deus, ele tem a palavra de Deus no seu coração. Ele busca fazer a vontade de Deus, né? Isso é muito importante, isso é muito gratificante, irmãos. Olha, cria um compromisso de todo dia ler um pouco a palavra de Deus. Na semana passada, na quarta-feira, eu falei sobre os irmãos terem um livro que tenha mensagens devocionais de manhã, né? Eu até apresentei um livro que você pode ter, que é como se fosse... Existem muitos, né? Mas eu gosto do Pão Diário. Existem outros, mas o Pão Diário. Você vai lá, faz aquela leitura mas não é só ler, é pegar a Bíblia, marcar, irmãos, isso é tão maravilhoso. Depois compartilha comigo, compartilha com os irmãos se você faz isso, se você adquire um livro desse, até mesmo pode ter na internet. Se você entra no site do Pão Diário, eles vão mandar para você todo dia uma mensagem. Então você vai ver, me diga para mim, faça isso durante uma semana. E você vai querer criar o desejo de fazer outra semana. Irmãos, tudo aquilo que a gente faz com amor, com dedicação, nós vamos fazer melhor. Sabe? Tudo na vida. Se a gente procura fazer isso com amor, nós vamos fazer isso muito melhor, né? Então é maravilhoso. Então, meus queridos, por que? A pergunta que vem, por que conhecer a Bíblia, né? Por quê? Vamos fazer aqui uma relação aqui de 5 razões para se conhecer a palavra de Deus. Por quê? Mas por que eu tenho que conhecer a Bíblia? Por que eu tenho que conhecer? Fica falando que eu tenho que conhecer a Bíblia, isso pra quê? Por quê? 2 Timóteo 2,15, vou voltar lá, né? 2 Timóteo capítulo 2,
versículo 15. Por que conhecer a Bíblia? Segundo Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Para que nós possamos se apresentar a Deus aprovado, como obreiro que não tem que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Essa é a resposta porque conhecer a Bíblia, né? 1 Pedro 2,2. 1 Pedro 2,2. Eu vou abrir aqui e vocês podem abrir também aí a Bíblia de vocês nas suas casas. 1 Pedro 2, versículo 2. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vardes crescendo. Por quê? Para que você, né? Eu fiz uma pergunta: por que conhecer a Bíblia? E a resposta de 1 Pedro 2,2, como a irmã Sinai colocou aí. Para que nós possamos crescer, né? Desejar afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, que é a palavra de Deus, para que por eles vades crescendo. Não tem uma criança, seu filho, quando era criança, a gente, quando era criança, não desejava o leite, né? Chegando ali naquela hora para a gente se alimentar. Então, a palavra de Deus faz isso. Sendo, né? Ouvindo a palavra de Deus. Isso é muito maravilhoso. Desculpa, irmãos, deu um probleminha aqui. Voltando aqui. Então é muito maravilhoso a gente poder crescer na palavra de Deus. E o Salmo 119, o versículo 38. Vou voltar mais uma vez aqui. Salmo 119, versículo 38. Irmãos, para não deixar vocês cansados, eu já vou concluir, tá bom? Porque senão a gente se estende muito e acaba que daqui a pouco ninguém consegue mais ouvir o pastor. Então a gente não vai se estender muito não, tá ok? Porque eu comecei 7 horas, já são 8h38, né? Aliás, comecei 7h30, 7h33, já são 8h38. Já vamos já concluir, tá bom? Então, Salmo 119, versículo 38. Ele diz assim: confirma a tua promessa aos teus servos, que se inclinam ao teu temor. Salmo 119, versículo 38. Então, quando a gente confia no Senhor, né? A gente pode se debruçar sobre a palavra de Deus, irmãos. E vamos conhecendo a Deus, vamos criar temor na palavra de Deus. Isso é muito maravilhoso, muito importante. Meus queridos irmãos, para a gente encerrar nessa noite, falando porque a gente deve conhecer a Bíblia, eu quero passar mais um texto, que é o Salmo 119 e o versículo 105. Salmo 119, versículo 105 diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Nós vamos ficar nesse versículo hoje. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Eu não sei se todo mundo já teve essa experiência que eu tive. Quando eu era criança, eu fui no interior do Pernambuco, mais minha avó, e naquele tempo lá era tudo escuro, tudo escuro. E quando dava 6 horas da noite já começava a escurecer, e para a gente sair de uma casa para outra tinha que ter
uma lamparina, uma vela, uma lanterna, qualquer coisa. E eu lembro que daqueles dias, a gente estava saindo para ir para um culto que estava acontecendo numa casa de umas pessoas e eu fui com o tio meu. E aquilo ficou na minha mente até hoje. Ele me botou numa bicicleta, na garupa da bicicleta, e a bicicleta dele tinha uma espécie de um farol, né, que era alimentado pelo a roda da bicicleta, pelo ar da bicicleta. E quanto mais ele pedalava, aquela lanterna, aquele farol ia clareando assim a estrada. E aquilo eu nunca esqueci, aquilo ali. Nunca. Sabe? E eu trago à memória aquilo ali hoje. Eu lembro muito quando eu leio esse versículo. Lâmpada para os meus pés. Só era possível enxergar a estrada porque era tão escura, era um breu tremendo. Quando a luz clareava, né? E aí o meu tio pedalando, ele ia procurando os melhores caminhos, né? Então a palavra de Deus trazendo essa luz aqui, a lâmpada, a luz é o que? É a palavra de Deus que vem para os nossos pés. E ela é a palavra, ela é luz para o meu caminho. Quando nós conhecemos, irmãos, a palavra de Deus, essa palavra ela vai clareando o nosso caminho, sabe? E nós vamos colocando nosso pé no canto certo. A gente não vai tropeçar, nós não vamos cair, nós não vamos escorregar, nós não vamos levar topada. Quando você vê um crente que só vive levando topada, escorregando, nada dá certo na vida, olha, eu vou contar uma coisa para vocês aqui. A palavra de Deus não está clareando a vida dele, mas sabe por quê? Não é porque ela não tem a força, não, é porque ele não está buscando ela. Sabe? Ela não é essencial na vida dele, não é. Tudo é mais importante. Tudo é mais importante. Menos a palavra de Deus. Então, meus queridos irmãos, eu sei que vocês são bênção de Deus. E vocês amam a palavra de Deus, porque se não amassem, não estavam nem participando dessa live aqui, né? Estavam fazendo outra coisa. Mas continue amando a palavra de Deus, amando a palavra do Senhor, aprendendo, conhecendo, ouvindo, lendo a Bíblia, estudando a Bíblia, memorizando a palavra, meditando na palavra. Essas coisas são muito importantes, né? Então, estudamos as Escrituras porque ela é suficientemente para nos ajudar. Toda a Escritura é inspirada por Deus e é útil para nos ensinar, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Segundo Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nós lemos esse texto na semana passada. Toda a Escritura ela é inspirada por Deus. Eu quero parabenizar aqui a todos os irmãos. Eu vi um vídeo da irmã Patrícia hoje acho que foi no Facebook. A irmã Patrícia ensinando, falando do amor de Deus, da criação do mundo, do Gênesis. Até compartilhei o link lá no grupo eu acho que foi no grupo dos irmãos da IBEV, compartilhei para que as pessoas possam ver. E eu louvo a Deus por essa atitude da irmã, de estar fazendo isso, usando a rede social. Isso é muito bom. Olha, não é pecado, irmãos, qualquer um de vocês usar esse meio, né, o Facebook, e trazer uma palavra. Falar para o seu amigo. Né? Usa isso, vamos aproveitar essa oportunidade de falar para os amigos que Deus é maravilhoso. Faça um vídeo, coloque no YouTube. Né? Eu não gosto muito de me ver na tela, mas a gente vai fazendo o que a gente pode, tá bom? Então que Deus abençoe a todos vocês. Tenha um excelente começo de semana. Estamos começando ainda, hoje quarta-feira, né? Na próxima semana a gente vamos falar um pouco mais sobre esse assunto.
e vamos concluir, se Deus quiser, tá certo? Então que Deus abençoe a cada um dos irmãos. Fica com Deus. Vamos orar uns pelos outros. Quero aqui agradecer a cada um de vocês que estão participando dessa live. Que vocês possam crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Reforço aqui a oração pelo irmão Francisco. Reforço a oração pelos nossos irmãos mais experientes na idade, pela irmã Nessi, pelo irmão Luiz Alves. Orar pelo tio da irmã Cláudia. Orar pelo irmão Zé Carlos. Orar pelo irmão João Paulo, como foi pedido pela sua família. Que os anjos de Deus acampem-se ao nosso redor. Orar pelo irmão Rafael, pela irmã Patrícia. Enfim, por todos vocês, a irmã Ariana, pela irmã Uiara, que está em Salvador, pela família toda. Vamos continuar firmes em oração. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Eu vou encerrar aqui essa live aqui com muita tristeza, porque eu queria falar mais, mas eu sei que quando se estende muito, a gente acaba que não começa a não pegar mais o que está sendo falado. Tá bom? Que Deus abençoe a todos, irmãos. Até a próxima, se Deus quiser. Antes, vamos fazer uma oração encerrando. Deus e Pai maravilhoso, graças te dou, Senhor Deus, por esse momento que o Senhor nos deu aqui de poder falar um pouco da Tua palavra, Deus, e conhecer mais a Tua palavra. Meu Deus, que cria em nós, ó Pai, o desejo de buscar mais a Tua palavra. Muitas coisas querem nos tirar do ensino, muitas coisas querem nos afastar da palavra. Mas nós sabemos que a Tua palavra é vida. Assim como nós precisamos do ar que respiramos, nós precisamos da Tua palavra. Nós estamos vendo muitas pessoas morrendo, querendo respirar, querendo o ar. Daqueles que não conseguem, falecem. A mesma coisa acontece quando uma pessoa não vai buscar a palavra de Deus. Ele vai indo e morre espiritualmente. Porque a Tua palavra é vida. É refresco para nossas almas, Senhor. É alimento para o nosso espírito. Abençoa cada irmão que está no seu lar, a cada pessoa que está, ó Deus, orando. Te peço, ó Deus, pelo irmão Francisco. Te peço, Senhor Deus, por cada um que está enfermo. Que o Senhor Deus venha abençoar o irmão Fábio, onde ele está também. Enfim, todos os amados irmãos. Em nome de Jesus eu te oro. E eu te agradeço agora para todos sempre. Amém. Boa noite, irmãos. Que a graça de Deus esteja com vocês. Fica com Deus. Amém.